Boa noite a todos e a todas. Vou dar aqui uma checada para ver se está tudo certinho, para ver se está tudo funcionando direito, para a gente começar a nossa live aqui e da melhor forma possível, né? Vamos lá. Então, deixa eu só olhar aqui, vamos ver. Pronto. Eu acho que. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Vamos lá, vamos começar a nossa live, vamos trabalhar, vamos começar toda a nossa conversa aqui, vamos bater um papozinho gostoso sobre os Exus, tá certo? Um trabalho que eu venho fazendo já há muito tempo, gente, que é exatamente um trabalho de conscientização das entidades que são fora do padrão de apresentação, vamos colocar assim, de apresentação. Vou até colocar aqui o meu chapéuzinho de seu Zé, que é uma das entidades que toma conta aqui do nosso SEC, do nosso Centro de Expansão Consciencial. Seu Zé é um dos nossos guardiões, faz papel também de Exu da casa, porque a entidade Zé Pilintra é uma das entidades mais diversa e mais, como é que eu posso dizer, multifacetada, né? Porque ela tanto atua na linha dos pretos velhos, como ela atua na linha dos Exus, na linha dos caboclos. Então, dentro da Umbanda, seu Zé é realmente uma entidade extremamente multifacetada. E ele trabalha aqui conosco já desde o começo, sempre se dedicando demais à proteção da nossa casa, junto com o Marabu também, as Pombagiras, as Comadres, seu Caveira. Tem alguns que realmente tomam conta aqui do nosso SEC. E hoje o tema é exatamente Exus, entidades do bem, né? Entidades que realmente praticam o bem. E de onde veio isso? Vamos discutir toda essa situação, mas antes de começarmos com a nossa palestra de Exu, eu vou tocar aqui uma música para vocês. Vou relembrar que Patrícia já está aqui, Patrícia Lima. Foi Patrícia que fez essa sugestão, que a gente sempre tocasse uma musicazinha, explicasse, né, dessa explicação da música. Essa música é Flor do Mar, é uma música do Ale Maria. Ale Maria é um compositor paranaense, se não me falha a memória, e ele é um cara que só canta músicas de rezo. É um tipo de música que está se destacando muito, que fala sobre Deus, fala sobre a religião, fala sobre tudo isso. E é muito bacana, porque as músicas geralmente são muito boas. Eu também, para mostrar para vocês, eu estou aqui com alguns penduricalhos, né, como eu gosto muito. Então, nós estamos aqui com o nosso ETzinho, né, nós estamos com proteção de pedra, cristal e etc e tal. Eu estou com minhas guias também de Exu no pescoço, estou com... bom, eu gosto desses penduricalhos, eu gosto demais, eu acho bem bacana. O Wagner, isso serve, lógico que serve, se eu acredito serve, se eu coloco meu pensamento, minha firmeza nisso, lógico que serve. Eu vou tocar, sem mais delongas, Flor do Mar para vocês, que fala sobre Iemanjá, esse orixá maravilhoso. Então a música é assim. Flor do mar, seu perfume encantado já chegou. Lua nova lá no céu que clareou. Iemanjá foi quem mandou. Mamãe das águas foi quem mandou anunciar o novo tempo, a nova era, ó flor do mar, ó luz sincera do divino imperador. E vem trazer o verde eterno da esperança, ó flor do mar que nos alcança, viva o reino do sol. Anunciar o novo tempo, a nova era, ó flor do mar, ó luz sincera do divino
imperador, que vem trazer o verde eterno da esperança, só flor do mar que nos alcança. Viva o reino do sol. Sol raiou, brilha a terra no sorrir do alvorecer. Brilha o sol e tudo que se pode ver é Papai do céu, Rei do poder. É Papai do céu, Rei do poder, que canta para os filhos lá no arco-íris, que os dias serão felizes nesse novo amanhecer. Dia das flores nessa linda primavera, ó flor do mar da nova era, brilha o reino do sol, que canta para os filhos lá no arco-íris, que os dias serão felizes nesse novo amanhecer. Dia das flores nessa linda primavera, ó flor do mar da nova era, brilha o reino do sol. Filhos do sol, é chegada a hora do estremecer para curar, enfim amanhecer. Tem que perdoar e obedecer. Tem que perdoar e obedecer. E celebrar esse bailado, essa ciranda, a grande roda, a eterna dança do divino Redentor. E renascer sobre o poder do Pai dos Santos e viver sob o manto da divina Mãe Azul. E celebrar esse bailado, essa ciranda, a grande roda, a eterna dança do divino Redentor. E renascer sob o poder do Pai dos Santos e viver sob o manto da divina Mãe Azul. Do mar, seu perfume encantado já chegou. Linda música, né? É muito bonita essa música. É uma homenagem aí aos Exus, homenagem aos pretos velhos, às entidades de Umbanda, às entidades que dão alegria numa casa e que tomam conta de nós, são os nossos guardiões. E aí nós vamos bater uma bola sobre esses guardiões maravilhosos, os Exus, né? Esses fantásticos espíritos, essas fantásticas entidades, onde o Brasil, né, tem uma dívida moral com os Exus, porque colocaram os Exus sob a égide dos demônios, dos diabos, e não tem nada a ver, né? O Exu, ele é uma entidade do bem, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso tudo, porque, na realidade, a gente confunde tudo, a gente confunde o Orixá Exu com o Exu que se apresenta nas casas de Umbanda, nos terreiros, nas casas universalistas quanto a nossa, nos centros espíritas que estão mais avançados no pensamento que existe uma diversidade no mundo espiritual, que o mundo espiritual ele não é estanque, que o mundo espiritual, ele, na realidade, ele se manifesta
manifesta o tempo todo sei lá, com diversos matizes, com diversas formas, e essas formas são maravilhosas, né, que a gente não pode negar a presença desses espíritos maravilhosos. Eu, quando disse estou aqui até com o ET, é porque aqui no SEC, o SEC é um centro universalista e trabalha exatamente com essa diversidade de espíritos se comunicando aqui. De onde é que vem tudo isso, gente? De onde que vem esse ranço? Essa semana mesmo, eu conversando com uma pessoa aqui, eu achei muito curioso, eu terapeutizando essa pessoa, é uma evangélica, e ela falou assim, poxa vida, na minha igreja, Zé Pilintra, Marabô, Maria Mulambo, Tranca-Rua, tudo é tratado como demônio, né? A gente dando a Bíblia na cabeça deles lá e tal, né? E expulsa o demônio, e geralmente isso tudo acontece de uma forma teatral, né, teatralizada, onde o pastor coloca lá. Bom, isso dá muita pista dessa origem, desse ranço que nós temos em relação aos Exus, gente, em relação a essas entidades fabulosas, entidades fantásticas, que não tem nada a ver com o demônio, não tem nada a ver com essa, sei lá, essa forma da gente ver o mundo espiritual, né? O mundo espiritual, ele tem todas as nuances, ele tem todas as espécies, e essas espécies de guardiões, elas tomam conta de nós, né? Elas tomam conta da nossa estrutura, das nossas energias, de um patamar muito alto para um patamar até o nosso patamar, que são as proteções individuais, que sei lá, é o que nos guarda todos os dias. E aí você vai me perguntar, Wagner, o anjo da guarda, ele é um Exu, né? O anjo da guarda é uma entidade que a gente pode ser chamada de Exu? Não, os anjos da guarda, eles estão num patamar mais alto de guardiões, que organiza toda a necessidade de guarida, de proteção que nós temos. Então, ele organiza os pretos velhos, ele organiza os Exus, ele orienta os orixás, isso dentro da Umbanda, tá, gente? E se a gente for levar para a parte espírita, né, para o espiritismo e tal, no espiritismo a gente pode dizer que o anjo da guarda é também um guardião, é também um Exu. Vamos perguntar também assim, puxa vida, Wagner, e o Exu, a gente pode dizer que o Exu, ele, sei lá, ele protege todo mundo? Sim, protege, gente. Ele se chama de outra entidade, você pode chamar de anjo da guarda, você pode chamar de protetor, você pode chamar de guardião, mas eles estão sempre nos protegendo, eles sempre estão tomando conta de nós, vendo nossas energias e fazendo todo um trabalho muito bem feito, um trabalho muito bem aparado ou amparado com essa vontade, essa gana que eles têm de fazer o bem, de fazer coisas positivas. Então, muitas vezes a gente ignora, a gente acha que não é dessa forma, né, que Exu é do mal, que Exu é um demônio, que Pombagira é prostituta. Eu já ouvi isso várias vezes, inclusive essa pessoa que conversando comigo, foi muito interessante, né? Mas essa pessoa conversando comigo, ela falou isso, ela disse, puxa vida, era muito interessante, porque ela disse assim, olha, Pombagira lá para a gente é prostituta, né? Pombagira é uma entidade que é sensual demais, que, sei lá, se apresenta com determinadas roupas e fala determinadas coisas que não são bacanas. Esse é que é o grande problema desse ranço que nós temos. E isso tem uma história, tá, gente? Nós temos aí várias histórias para explicar esse ranço dos Exus. Mas esses ranços, eles vêm principalmente da própria religião que trouxe os Exus, por falta de conhecimento, por práticas erradas e pela diversidade, porque a gente não pode negar que existe uma diversidade muito grande em Umbanda e Candomblé, tá certo? Existe uma diferença muito grande entre os dois. E existe o orixá Exu e o Exu, esse que é nosso protetor, o Exu que é protetor da nossa família, o Exu que é protetor de instituições, o Exu que é protetor de cidades e tal, são guardiões. Muita gente, tem uma pessoa que chegou para mim e disse, a gente não pode chamar de guardião não, ao invés de chamar de Exu, porque a palavra Exu sempre se remete a essa questão do demônio, do diabo.
E aí eu expliquei para ela, tá certo, mas a palavra Exu, ela quer dizer, em Yorubá, ela quer dizer esfera. Aquele que leva a informação para o Olorum, aquele que leva os pedidos para os outros orixás do que a gente precisa. Isso dentro da matriz africana. E tem um ranço muito grande de preconceito, porque na realidade assim, a gente não devia ter esse preconceito com o Exu, mas aí nós adquirimos esse preconceito trazido pelo próprio negro da África. Muita gente vai dizer assim, poxa, Wagner, o próprio negro trouxe esse preconceito? Sim, né? À medida em que os escravos chegaram aqui no Brasil, para poder cultuar as suas tradições, o que é que eles fizeram, gente? Eles, na realidade, eles fizeram uma associação que a gente chama de sincretismo religioso para cultuar os seus deuses, sem, no entanto, ferir a religião católica na época, a religião oficial no Brasil. O Brasil não era um estado laico, era um estado religioso. E aí, para que eles fossem aceitos, por exemplo, Jesus foi sincretizado, quer dizer, Oxalá foi sincretizado com Jesus, pela sua característica personalística do próprio orixá, né? Outros foram sincretizados, Exu, por exemplo, é com Santo Antônio, e muita gente vai dizer assim, poxa, Santo Antônio, exatamente, Exu é sincretizado com Santo Antônio, pela força de Santo Antônio, né? Porque o Santo Antônio é o santo casamenteiro, então o Exu também atua nessa área do amor, das paixões, da coisa mais próxima a gente. Exu, na realidade, ele é o que faz a gente cumprir os karmas. Na realidade, eu tenho até um livro aqui, muito interessante, de Vanderlei Oliveira, que eu recomendo demais, tá? Guardiões do Karma. Né? Então, os Exus, os Guardiões do Karma, a missão dos Exus na Terra. Chegou até hoje, ontem, esse livro. Muito bom o livro, tá certo? Eu engoli o livro em 2 tempos, em PDF primeiro, mas como eu gosto de livro em papel, eu já mandei pedir. É uma trilogia, tá? É Guardiões do Karma, Guardiões do Amor, que fala das pombagiras, a missão das pombagiras na Terra, e Guardiões da Verdade. São 3 livros que falam sobre esses guardiões e demonstra que não tem nada a ver com isso, que muitas vezes o Exu ele é ignorado, porque na época, na África, gente, quando os portugueses invadiram e tomaram conta dos reinos na África, colonizaram aqueles países, o que é que aconteceu? Geralmente é isso que acontece, e geralmente é isso que acontece até hoje. Nós somos extremamente corporativistas em relação à nossa religião. E aí, quando nós dominamos um povo, dominamos uma plateia, nós queremos impor a nossa verdade. E foi isso que aconteceu. Na época, os portugueses, espanhóis, ingleses e tal, cada um com a sua característica, ao colonizar cada país daquele lá na África, o que é que eles fizeram? Eles trataram, porque todos os países naquela época tinham uma religião, eles trataram de demonizar os deuses que ali já faziam um sucesso danado, que ali já estavam instalados. Isso é uma característica nossa. Por exemplo, a gente vira espírita, aí fica logo chateado com evangélico, com católico. Evangélico e católico, então, nem se fala. Não pode falar de espiritismo, porque falou em espiritismo, está falando do demônio, está falando, não, espíritos não se manifestam, o que eles veem lá, o que eles sentem são os demônios. Tá? É essa coisa da gente sempre tentar demonizar o que é do outro. Né? Muitas pessoas têm esse preconceito, muitas pessoas, por exemplo, eu não posso dizer que não tive preconceito, gente, porque eu, quando comecei a estudar os Exus, foi exatamente por conta do meu preconceito. Eu tinha um preconceito terrível contra isso. Tá? Então, vamos estudar um pouquinho, olhando aqui o nosso slide. Eu preparei uns slides, quer dizer, peguei uns slides para vocês, e eu quero que vocês acompanhem junto comigo essa jornada aqui dos Exus. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte: Orixá Exu é diferente de Exu. Orixá Exu não incorpora, faz parte do equilíbrio evolutivo do planeta, assim como os demais orixás. Nós temos vários orixás. Né? Na Umbanda, por exemplo, tem 22 orixás e tal, mas tem muito mais orixás, e Exu é um dos orixás. Ele faz parte dessa força, desse equilíbrio de Deus, tá certo? De Olorum, né? Dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. Exu incorpora e trabalha na Umbanda, dando consultas e fazendo o que for necessário e permitindo para ajudar quem venha
em busca de auxílio. Por isso que ele é muito confundido, por exemplo, com Santo Antônio, né? Porque o Santo Antônio é o santo casamenteiro, então as moças chegam nos centros de Umbanda, nos terreiros de Umbanda, e pedem logo para casar, perguntam logo aqui mesmo, quando a gente começa a fazer as nossas consultas com os Exus, com os espíritos dos Exus, a primeira coisa que as pessoas perguntam são as coisas mais corriqueiras, mais coisas do dia a dia, né, do terra a terra. E isso é muito comum, isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa que atrapalha ninguém, tá certo? Vamos lá. Só para a gente dar uma olhada. Para entendermos um pouco melhor, vamos tentar descrever o que é cada coisa. Primeira coisa que a gente diz, e que dentro da própria Umbanda, nós temos algumas casas de Umbanda, terreiros de Umbanda, que dizem que Exu depende da pessoa, certo? O Exu pode fazer o bem, pode fazer o mal, depende da pessoa. Né? Quer dizer, ele pode ser um diabinho, se você quiser. Ou pode ser um anjo, uma pessoa maravilhosa, um espírito fantástico. A primeira coisa é que nós não temos um Exu. Nós não temos espíritos. É a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça. Os espíritos são livres. Os espíritos, eles têm uma função, tá certo, de te proteger, mas ele não é seu vassalo. Ele não é um escravo seu, que você coloca ele para trabalhar. Ah, eu tenho um preto velho. Parece que você passou a escritura do espírito para você. Então, a primeira coisa é essa, que a gente precisa se desvencilhar dela. Eles estão aqui para nos ajudar e tal, e para nos puxar as orelhas. E Exu, ele não faz o bem e o mal. O Exu, ele é uma entidade de luz, gente. É uma entidade que vem para nos auxiliar a cumprir o nosso karma. É como no livro de Vanderlei Oliveira fala, Exus, guardiões do karma, a missão dos Exus na Terra. E nós temos aí Alexandre Comino, que tem um livro maravilhoso também chamado Exu Não é Diabo. O Alain Barbieri tem outro livro chamado Exu, somente Exu. Todos eles explicando essas características de que o Exu, ele não faz o bem e o mal. Uma entidade que chega a alcançar o patamar de entidade do bem, que está trabalhando para a luz, que está trabalhando para resgatar espíritos negativos, para batalhar no plano espiritual, porque está uma verdadeira guerra no plano espiritual, e são esses valorosos espíritos que entram na frente de batalha. Semana passada, na sexta-feira agora, há 8 dias atrás, né? Sexta-feira que passou agora, 8 dias atrás, nós tivemos um embate, onde nós, através do trabalho apométrico, nós fomos resgatar vários espíritos no umbral, tá certo? Nas zonas umbralinas, nas dimensões. Nós fomos para o D-1, D-2 e na subcrostral, né? E nós resgatamos simplesmente 3.787 espíritos que estavam perdidos. Quem desceu no buraco do Tatu? Né? Uma das equipes que conseguiu descer lá no buraco do Tatu, no umbral mesmo, para resgatar esses espíritos, inclusive espíritos com problema de Covid, né, que tinham morrido, desencarnado com Covid, estavam extremamente perturbados nas zonas umbralinas e tal, totalmente perdidos, ainda querendo se apegar ao corpo. Quem desceu no umbral, a equipe que desceu foi a minha equipe, junto com os companheiros Exus, né? Foram vários Exus e várias pombagiras, e junto com a equipe também, uma equipe grande de apômetras, desceu no umbral desdobrado e fomos atrás de resgatar essas almas. E foram em todo o Brasil, nós conseguimos resgatar 3.787 espíritos, quer dizer, quase 3.800 espíritos, tá certo? Onde nós conseguimos trabalhar essas energias. Mas quem foi na linha de frente? Quem batalhou? Quem tomou conta disso tudo? Foram os Exus. Então, uma entidade que chega nesse patamar de socorrer os espíritos, de tirar os espíritos do umbral, de ter coragem de entrar em zonas penumbrais, em zonas trevosas, em zonas de muita densidade energética, são os espíritos e as pombagiras. Nenhum outro espírito entra. Ah, não, você vê, não, Wagner, mas eu vi os espíritos de luz chegando no umbral. Aquele é o umbral de André Luiz, gente. Aquele umbral ali é levinho para a vista das coisas que tem nos umbrais mais densificados. São 7 densidades a menos, tá? Que você não tem aí o mal pelo mal, tá certo?
mas são 7 densidades, são 7 dimensões, onde você vê muito sofrimento, muito ranger de dentes e muita agonia. E do 7 menos até o 14 menos, você vê entidades perversas demais, que faz o mal pelo mal, são verdadeiros laboratórios do mundo espiritual, verdadeiros laboratórios de sombra. Quem é que vai atrás dos espíritos? Quem é que vai combater esses espíritos do mal lá, nesses locais extremamente tenebrosos do umbral? São os Exus, são as pombagiras, são esses espíritos mais fortes que tomam conta de nós, tá certo? Em determinado nível, e que em outros níveis mais avançados tomam conta de todo um orbe. Por exemplo, existem espíritos que são responsáveis pela transmigração das almas do planeta Terra para outros planetas. É um negócio fantástico, gente. Olha, quando eu comecei a olhar esse mundo dos Exus, esse mundo dessas entidades que nós não temos costume como espíritas. Minha gente, eu passei, são 34 anos de espiritismo, eu vou fazer agora em novembro. Então, são 34 anos tendo uma crença completamente, quer dizer, 34 não, mas pelo menos 30, tendo uma crença naquele tipo de espírito, naquele tipo de umbral, e que a gente devia tratar todo mundo meu amorzinho e abraçar os espíritos e etc e tal. Gente, do mesmo jeito que tem gente perversa aqui, irrecuperável, muitas vezes, que precisa estar na cadeia, e que se a gente soltar da cadeia, ele vai voltar a matar, estuprar, assassinar e etc. Nós temos isso no umbral também, nós temos isso no mundo espiritual também. Então, muitas vezes, a gente tem que tratar com energia, e esses espíritos são os espíritos que nós contamos com ele. Na realidade, dentro da própria Umbanda, se diz uma coisa muito interessante. Não existe trabalho sem Exu. Não existe começo de trabalho sem Exu. Hoje, aqui no nosso SEC, nós temos sim uma tronqueira. Eu vou mostrar o que é tronqueira a vocês aqui, vocês vão ver. Tem uns slides aqui mostrando o que é tronqueira. Então, nós temos uma tronqueira aqui, um ponto de força de Exu, tá? Para proteger a nossa casa, o nosso SEC. Muitas vezes, dentro da casa dos espíritos, não, tem os guardiões que estão aí na frente, mas não existe nenhum trabalho energético para isso. Basta que alguém entre desordenado, desajustado psiquicamente, que as entidades penetram. O que no Guardiões da Verdade, Vanderlei Oliveira, ele vem relatando os vários centros espíritas que estão com problemas seríssimos, obsessivos, de coletividades de pessoas, de espíritas, né, de pessoas que estão ali, que você acha assim, poxa vida, dentro do centro espírita. Outro dia até eu vi uma pessoa comentando comigo e disse assim, Wagner, dentro do centro espírita só devia existir pessoas boas, do bem e tal. Quem disse que não são do bem? São do bem, mas são doentes, né? Nos centros espíritas, os centros espíritas são sei lá, a origem da maioria das pessoas muito difíceis, gente. Só foi bater no centro espírita, ou numa casa umbandista, ou num centro universalista como o nosso, porque estão com necessidade de curar a própria alma, de se autocurar. Então não tem esse negócio, tá certo? A gente vê em Guardiões da Verdade que existem verdadeiras estratégias do mal para levar o espiritismo e as religiões espiritualistas, as filosofias espiritualistas, para o buraco mesmo, para o vinagre. Né? São coisas realmente de cair o queixo, gente. Quem é que toma conta disso tudo? São esses espíritos. E aí é onde eu quero chegar. Se esses espíritos são do bem, se eles estão batalhando para eliminar as sombras, não são sombras, gente, não é bem e mal, porque até isso, os africanos, as religiões de matriz africana, não existe esse conceito de bem e de mal. Existe sim você trabalhar com ética e com moral, tá? Existe sim você trabalhar pensando em fazer o bem, sem ferir o livre-arbítrio, mas não existe esse bem e esse mal, essa dicotomia e esse maniqueísmo, que foi Maniqueu, que 300 anos depois de Cristo, falou sobre essa coisa bem e mal, né? Não, o inferno e o céu, demônios e anjos e etc e tal. Gente, tudo serve para tudo nessa vida. Mas, na verdade, esses espíritos chamados Exus, que são esses guardiões, eles não são agentes do mal. Os verdadeiros Exus, conectados a esse orixá Exu, que a gente falou agora há pouco, esses caras, eles não são ligados ao mal, e nem se prestam ao seu temperamento.
né? Bipolar. Ah, não, ora eu estou fazendo bem, ora eu estou fazendo mal e o meu Exu está do meu lado. Exu não acorda safadeza. Exu não fica tomando conta de você quando você está fazendo coisa errada. Ele se afasta e quem assume a posição dele, que você termina chamando ele de Exu, e que não é Exu, que são esses que aparecem nas casas evangélicas se manifestando e dando o seu showzinho particular lá, e os próprios pastores evangélicos dando Bíblia na cabeça, jogando, fazendo unção, empurrando as pessoas e etc, e as pessoas estribuchando no chão. Aquilo ali são quiumbas. Quando são quiumbas? Porque muitas vezes é uma encenação, é um trabalho de hipnose coletiva ali. Não tem nenhum espírito ali, às vezes é um processo hipnótico, que eles fazem com que várias pessoas caiam ao mesmo tempo e etc e tal. Eu achei muito curioso que essa pessoa que veio conversar comigo aqui, uma moça, ela disse, eu acho que eu sou a única, ou eu fui a única, que não fui levada para o chão, que eles não conseguiram tirar o demônio de mim, e aí eles ficaram chateados porque não tiraram o demônio de mim, porque simplesmente eu dizia, não, eu não estou com isso, eu não me presto a isso, quer dizer, ela não foi induzida por eles. Mas quem é que se manifesta, quando se manifesta, e quando é realmente um espírito do mal? Quando é um espírito do mal, não é Exu, eles são o que a gente chama de quiumbas, a Umbanda chama de quiumbas. Quiumbas são espíritos, tem aqui, tá certo, gente? Tá aqui na nossa apresentação, são espíritos que se comprazem na prática do mal, apenas por sentirem prazer, vingança, calcada no ódio doentio, aguardando, enfim, que a lei os recupere da melhor maneira possível, voluntariamente ou involuntariamente. Vivem no baixo astral, onde as vibrações energéticas são densas e muitas vezes se fazem passar por Exus. No Espiritismo tem uma coisa muito interessante que se chama a classificação dos espíritos. Na classificação dos espíritos, você tem os espíritos perfeitos, os espíritos puros, e tem os espíritos imperfeitos, que nós fazemos parte desses espíritos imperfeitos. Dentro da classificação dos espíritos imperfeitos, você tem aqueles espíritos que são enganadores, enrolões, aqueles espíritos que dizem ser o que não são, tá do mesmo jeito que a gente, às vezes a gente tem falsa identidade, a gente assume uma coisa que a gente não é, a gente coloca uma máscara, diz ser quem não é, às vezes até mudando o nome. Os falsários daqui são esses quiumbas de lá, tá? Eles dizem ser Exus, mas eles não são Exus, eles são espíritos, muitas vezes extremamente atrasados, com um processo de raiva e de ódio muito grande, e que serão recuperados, e que muitas vezes são utilizados pelos verdadeiros Exus para, por exemplo, tirar determinadas doenças da estrutura perispiritual, ou então da estrutura etérica do ser. Muitas vezes, esses Exus, que às vezes são vampiros, ou esses quiumbas, que às vezes são vampiros, que às vezes são parasitas de pessoas e tal, eles são utilizados pelos Exus, os Exus dizem assim, você não está aí e tal, vá ali, suga ali, tira aquela doença, tira aquela densidade energética, então ele distribui muitas vezes esses quiumbas que vão aprendendo e que de repente começam a trabalhar nas lides do bem, vocês vão ver aqui na nossa continuação dos slides. Vamos lá, isso aí é um quiumba, tá, gente? É uma representação, naturalmente, não é um quiumba verdadeiramente, mas é uma representação. O rabo de encruzilhada, o que é um rabo de encruzilhada? É o espírito predestinado a se tornar um Exu, mas precisa adquirir qualidades necessárias. Eles vêm, esses rabos de encruzilhada, dentro da Umbanda, eles vêm desses quiumbas, tá? Então, ele fica tendencioso a praticar o bem. Nós pegamos aqui um rabo de encruzilhada muito interessante. Quando ele se apresentou aqui, disse que fazia o mal, disse que estava a serviço do mal, e etc, etc. A gente foi conversando com ele, ele foi se convencendo, e aí hoje ele é um dos nossos Exus protetores aqui da casa. Tá? Nós fomos montando essa equipe de Exus aqui, com os Exus, com esses rabos de encruzilhada, esses espíritos arrependidos, esses espíritos que têm uma grande força e que começaram a se convencer a trabalhar para o bem. Fomos nós que convencemos gente? Lógico que não, né? Foram os Exus verdadeiros, e os Exus realmente, que convenceram eles a trabalhar para o bem, fazendo alguns serviços, eles foram gostando, e nesse se agradar dos serviços, eles disseram, puxa vida,
eu vou começar a trabalhar para o bem. Então, precisa adquirir, na realidade, esses enrabos de encruzilhada, qualidades necessárias para sair de sua condição, para entrar em outra, onde tenha uma condução para se desviar de interesses do baixo astral inferior e ficar subordinado ao Exu de lei. E a gente vai ver tudo isso, como é que funciona, tá, gente? Isso aí é o rabo de encruzilhada. Os Exus pagãos, né? Porque muita gente diz assim, não tem Exu pagão, né? Exu pagão. Eles estão em vias de aceitação, quer dizer, eles estão prestes a aceitar o bem como a única opção, a luz como a única opção, ainda tendo recaídas. Às vezes eles fazem uma coisinha ali, uma besteirinha acolá, e etc. É o que eles chamam de Exu pagãos, devido às suas más tendências herdadas de várias encarnações viciosas e sem ética. Então, na realidade, é assim, é aquele cara que é gente boa, que é boa praça e tal, que faz o bem. Agora, se aparecer uma bocadinha para ele fazer uma besteira, ele vai lá e faz, porque ele não tem ainda uma firmeza de caráter, ele ainda não tem, do mesmo jeito que a gente tem aqui, gente. Tem pessoas que são bacanas, são gente fina, mas que são feitos Exus pagãos, né? Falam o que não devem, comentam o que não deveriam fazer, fazem fofoca, eles são antiéticos, às vezes para poder ficar com alguém que ele quer, ele pega e termina fazendo inferno entre duas pessoas que se gostam, que se amam. Ele é o tipo de pessoa que, por exemplo, quer tirar vantagem em tudo em relação a dinheiro e etc. Quando vão para o plano espiritual, tá certo? E se viram Exus pagãos, eles têm esse comportamento interno, tá certo? Eles têm um comportamento que é um comportamento que a gente pode chamar de comportamento pouco firme em relação ao que é o bem. Então, são encarnações viciosas, sem ética e tal, que trazem esse espírito chamado espíritos pagãos, ou Exus pagãos, como eles chamam. Agora, tem os Exus batizados. O que são os Exus batizados? São espíritos aceitos em uma das ordens de uma das 7 linhas de vibração e são submetidos à condução de um Exu superior, hierarquicamente, um Exu que toma conta dele. Aqui nós temos, por exemplo, o seu Marabô, tá certo? Que ele é um Exu que trabalha numa esfera superior, tomando conta de alguns Exus pagãos, tá? Tomando conta de alguns Exus que fazem determinados serviços, mas não são serviços para o mal, gente, são serviços energéticos, de cura, muitas vezes, de retirar energias densificadas. E muitas vezes é aí onde aparece, por exemplo, essas figuras. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no começo, gente, é que quando eu ia para o plano espiritual, eu via Exu e Quiumba como a mesma figura, porque o Exu Caveira, por exemplo, ele tem uma aparência meio horrenda, meio horripilante, tá? Mas para que é que eles têm essa aparência horripilante? Os Exu Caveira, por exemplo, toma grande da Calunga Pequena, a gente chama de Calunga Pequena, que são os cemitérios. E lá, na Calunga Pequena, nos cemitérios, existe verdadeiros assaltantes de material fluídico das pessoas que desencarnam, o que a gente chama de ectoplasma. Tá? Essa matéria fluídica, elas servem para energizar determinados espíritos, e isso é uma moeda de troca muito preciosa. Então, esses Exus Caveiras, nessa função deles de tomar conta dos cemitérios, que eles têm várias funções, tá, gente? Tem Exus Caveiras, que são espíritos destinados ou encarregados, que aí é já num patamar mais alto, são encarregados de tomar conta da transmigração das almas, como eu falei para vocês, de tirar, por exemplo, de fazer valer aquela questão da separação do joio e do trigo, tá certo? Por isso que muitas vezes a gente vê a caveira com aquela foice na mão, né? Então, quando batia os olhos nessas figuras muito feias, eu fiquei impressionado. E eu fiquei me perguntando por que eles têm essa aparência tão feia. E aí veio a resposta dos nossos guardiões daqui da casa, dizendo, Wagner, e eu li muito sobre o assunto depois também, Wagner, se esses espíritos aparecerem com cara de bom moço no plano espiritual,
com uma carinha que não assusta, eles simplesmente são enxotados, eles são invadidos. Então, muitas vezes, a aparência já desencoraja uma grande quantidade de espíritos que têm vontade de assaltar ectoplasma, de incomodar pessoas e etc. Por exemplo, o nosso Marabô aqui, o Marabô ele tem uma cara muito forte, uma cara de brabeza, mas não é um demônio, gente, porque também na Umbanda, no Candomblé e etc e tal, por conta das distorções e da falta de conhecimento, nós vemos muito, sei lá, estátuas, imagens de Exu com rabo, pé de bode e etc, rabo. Essas coisas não existem, gente. Existe sim esses espíritos com a cara mais forte, mais trancada, às vezes com expressões de caveira, às vezes com roupas chamativas, que dão susto, e esse susto é necessário. Então, esses Exus batizados, eles são ligados a essas 7 linhas de vibração de dentro da Umbanda, e são submetidos à condução de um Exu superior hierarquicamente, onde ele deve obediência e que retribua com confiança e com companheirismo todo esse trabalho, tá? Tomam conta de muitas casas, por exemplo, nós temos esses Exus que são mais potentes aqui também, no nosso SEC. O Exu espadado, ele é uma categoria de espíritos que diferente dos Exus anteriores aqui citados, já tem seu grau, ele é considerado um Exu de lei, sobre o comando de outros mais elevados ainda hierarquicamente, mas em alto posto de comando entre os companheiros de luta subordinados a ele. Tá certo? São os Exus espadados, né? São os Exus que tomam conta dos diversos Exus, mas que também obedecem às classes hierárquicas mais altas. Já tem definida sua linha de vibração, a que trabalha, e os seus conhecimentos e mistérios que têm relação com o seu passado e sua recuperação kármica, porque todos eles reencarnados estão sujeitos ainda à reencarnação, conquistada através dos tempos com suas lutas pessoais e principalmente coletivas. Aí é que eu vou abrir um parêntese aqui com você, gente. É exatamente isso, sabe? Qual é o grande problema do ser humano? O ser humano se esconde através dessa bondade falsa, dessa hipocrisia, né? E muitas vezes a gente precisa passar por tudo para poder chegar a um estágio como esse, onde você luta, onde você é firme, mas você é ético, você é bom, você está ajudando as pessoas. Então, um Exu que chega a um patamar desses, gente, ele vai se submeter a fazer o mal? Não. Quando você quer fazer o mal, sai esse Exu, sai essa categoria de espíritos superiores, de espíritos que têm uma vibração altíssima, muito mais alta do que a sua, e entre os quiumbas. Quando eu vou fazer besteira, gente, não é o mesmo espírito que está ali fazendo besteira, ou me ajudando a fazer a besteira. Ele pode até se dizer ser aquele espírito, mas ele não é mais aquele espírito, ele é um outro espírito. Tem aqui até uma pergunta, vou dar uma boa noite aqui para todo mundo, né, gente? Patrícia, Michele, Amélia, Célia, Juscedio, Edia, né? E Patrícia está fazendo aqui uma pergunta, Vaguinho, como é a evolução dos Exus? O espírito começa a evoluir primeiro como Exu? Não, Patrícia, a evolução dos espíritos em geral, ela é muito diversa, querida. Não tem uma base para isso, ou não existe sei lá, uma padronização de evolução. Nem com os espíritos em geral daqui do Brasil, muito menos com os espíritos que são de outros países, que são de outras regiões, onde não existe essa cultura do Exu. Aí você vai me perguntar, Wagner, quer dizer que Exu também tem na China? Tem, só que com outro nome, tá? A evolução se dá de forma linear? Não, gente. Nem nós aqui na Terra, muitas vezes a gente tem a mania de dizer, principalmente dentro das casas espíritas, que todos nós estamos na mesma faixa evolutiva. Não é verdade isso, não é verdade. Cada um tem a sua faixa evolutiva. Cada ser tem uma faixa evolutiva muito diversa da do outro, tá? Muitas vezes a gente se enquadra numa egrégora, quer dizer, a gente faz parte de uma qualidade de espíritos que já teve uma certa evolução, ou então que não teve uma certa evolução. Se você olhar no próprio mundo, nós temos regiões, então, onde nós percebemos, pela própria estrutura, pelo próprio barbarismo daquele povo, que aquele povo, às vezes, não tem uma grande evolução, tá certo? Uma evolução moral. E outra coisa, gente, por favor, não confunda a evolução tecnológica com a evolução moral. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós vemos por aí pessoas que têm, assim, uma intelectualidade muito grande, países que têm uma tecnologia fantástica, mas que, no entanto,
são países que agem diferente. Da mesma forma é no mundo dos espíritos, gente. Nós temos diversas dimensões, é muito, muito variado isso, Patrícia. Não é dessa forma linear nem padronizada. A gente não pode falar dessa forma. Agora, nós podemos falar, sim, que os espíritos que têm essa característica mais embrutecida e etc., ele vai naturalmente, principalmente aqueles que lutaram em guerras, aqueles que se envolveram em crimes, aqueles que se envolveram em coisas muito violentas, que eu acho que, assim, praticamente todos nós terminamos nos envolvendo em determinadas coisas violentas, mas aqueles que passaram mais encarnações se envolvendo com essas coisas violentas, eles têm uma característica, assim, de se transformarem em protetores, em Exus, né, em guardiões. Lógico, porque o estilo, o psiquismo dele está ligado, conectado a esse estilo de vida, a esse estilo de coisa, tá certo? Então, às vezes sim, às vezes acontece isso, tá certo? Aí tem Tranca-Rua das Almas, né? Ele também já domina a sua segunda qualidade, mas não tem domínio pleno das outras 5 vibrações, dependendo da associação dos Exus coroados, ao qual deve obediência, e só através deles conquistará o conhecimento suficiente para conhecer os mistérios das outras 5 linhas de vibração. Essa linha de vibração, depois eu vou falar com vocês, vou explicar para vocês em uma outra oportunidade, tá, gente? Coroados são Exus de lei, aqueles que têm o domínio de todas as 7 linhas, mas ainda pertencem a uma delas, tendo qualidade de sua segunda linha entrecruzada com todas as outras 5. A gente vai conversar mais sobre esses Exus, tá? Exu cósmico são apenas 7 representantes do Orixá Exu, o supremo dono de todo o mistério de Exu, e a ele e por ele foi dado a cada um dos 7 a essência de cada uma das 7 linhas de vibração. Os Exus cósmicos, gente, tomam conta de planetas, tá certo? Eles são guardiões de planetas, inclusive nós temos aí o colegiado de guardiões de Robson Pinheiro, como temos também outros colegiados que têm muitos Exus. Mônica de Medeiros fala nisso, tem inclusive um Exu que se comunica por ela, o Exu de Robson Pinheiro também fala muito nisso, que eles estão conectados, se misturam muito com os estelares, né, com o comando estelar, tá certo? É muito interessante, porque uma coisa não está dividida da outra, gente. Eles estão entrosados nesse processo de fazer com que o nosso orbe, que é a nossa Terra, se transforme num planeta de regeneração. Para se transformar no planeta de regeneração, muitas vezes tem que haver embate, porque existem entidades extremamente pesadas e densas que não querem que a Terra evolua, que querem que continuemos assim. Por exemplo, os magos negros são assim, né? Os dragões têm esse propósito também, só que com um propósito maior, mais cósmico, né? Ele não quer que o planeta Terra se desenvolva. Observação, Exu Orixá é um só. Os cósmicos são 7, e para cada 7 existem 7 que são representados pelos espadados, que tem abaixo de cada um deles mais 7 batizados, e abaixo desses tem mais 7 pagãos, e abaixo dos pagãos eles têm a responsabilidade de resgatar para junto de si mais 7 espíritos chamados de rabo de encruzilhada. É muito curioso isso tudo, gente, que muita gente me pergunta assim, sabe? Ô Wagner, o teu Zé Pilintra, que se manifesta através de você, o teu Marabô, que se manifesta através de você, a Maria Padilha, que se manifesta através da média fulano e tal, é a mesma Maria Padilha que se manifesta no centro fulano, do bairro Transicano. Aí eu costumo sempre dizer, eles fazem parte da mesma falange, tá? E são milhares de espíritos que respondem por esse nome e que estão fazendo bem. Mas também tem milhares de espíritos que dizem ser esses espíritos fazendo coisas erradas. Mas esses são Exus? Não, não são Exus. Tá? Quem responde a esse Exu Orixá são Exus que chegaram à luz, que estão procurando coisas boas e positivas, e sempre recuperando os mais baixos, como os rabos de encruzilhada, como os Exus pagãos, e todos esses Exus, inclusive tentando fazer a recuperação também dos quiumbas, tá certo? Tentando elevar a qualidade desses quiumbas. A função do Exu dentro do terreiro não é apenas como muitos pensam, dentro do terreiro e aqui também do nosso centro universalista,
muitos pensam de guardiões. Aliás, essa expressão guardião foi criada por alguns para substituir o termo Exu, que era o que eu estava falando antes, né? Que muitas vezes, mas não é melhor te chamar de guardião? Não, Exu é Exu, que causa tanto preconceito nos meios menos esclarecidos. Por quê? Porque as pessoas ficam substituindo o nome, aí fica bonitinho, né? Não, são guardiões. Cara, é o mesmo Exu, tá? E o Exu, se a gente está conectado a uma matriz afro, eu faço o curso de sacerdócio da Umbanda com Márcio Caim, lá de São Paulo, de Sorocaba, já fiz teologia da Umbanda e tal, e estou me especializando nisso e aprendendo muito sobre isso tudo. Gente, Wagner agora virou um bandista. Não, não sou um bandista, não vou virar sacerdote de Umbanda, simplesmente porque eu não quero no SEC uma faceta religiosa. Eu quero no SEC uma coisa descomprometida em relação à religião, tá certo? Trabalhando para o bem, trabalhando para o amor, trabalhando com todas essas entidades, inclusive os Exus. Aqui dentro do SEC, em nossas reuniões de tratamento, seja de desobsessão, de aconselhamento e tal, os Exus estão presentes sim. Por exemplo, dentro dos terreiros de Umbanda, não se coloca Exus para trabalho mais sutis, mais levinhos e etc. Alguns usam, tá, gente? São vários tipos de Umbanda no Brasil, tá certo? Com várias características, eu não posso aqui afirmar que todas elas não trabalham com Exu, mas, por exemplo, existe um preconceito muito grande. O meu próprio sacerdote, né, que é o Márcio Caim, ele disse que você não deve, por exemplo, firmar a vela de Exus dentro de casa, porque o Exu tem uma densidade muito grande, e é verdade, tá certo? Mas, poxa vida, o Exu é meu amigo, tá? Os Exus aqui de casa, né? O seu Marabô, o seu Caveira, seu Tranca-Ruas, seu Zé Pilintra, todos eles vivem comigo. Eles convivem comigo. Lógico que eles respeitam os espaços da casa. Tá? Então, eu não tenho nenhuma preocupação de acender uma vela para Exu dentro de casa. Acender não, tá, gente? Firmar uma vela. Porque não se acende vela, se firma vela. De fazer um trabalho, de fazer uma oração para o Exu, para ele me proteger, para ele tomar conta de mim. São verdadeiros protetores, são verdadeiros amigos que tomam conta de nós. E aí a gente vai aprendendo e estudando, porque eu tinha um preconceito muito grande também, tá? E você vai notando essa energia forte do Exu, essa energia mais pancadão, sabe? Eles são os verdadeiros bop do plano espiritual, tanto em escala pessoal, a minha escala, como para proteger minha família, para proteger o meu bairro, minha cidade, meu estado. É o mesmo Exu, Wagner? Não, eles vão aumentando essa classificação e essa patente no mundo espiritual. Quanto mais evoluído, mais responsabilidade o Exu tem, tá? Então, é dessa forma que funciona essa qualidade de espíritos, né? Você tem aí uma pombagira, tá? Aí pode ser representada pela própria Dona Maria Padilha, que toma conta aqui do nosso SEC, Dona Maria tão carinhosa, que está aqui do meu lado, uma pessoa do bem, um espírito maravilhoso, fantástico, que eu tenho contato sempre no plano espiritual. Graças a Deus temos aí uma médium que está incorporando a Maria Padilha, uma médium que está aprendendo a ter contato com esses Exus, né? Porque o Exu, na realidade, o Exu é o geral, tá? A pombagira e o Exu, eles fazem parte de uma mesma energia desse orixá Exu. E todos eles trabalhando para o bem, trabalhando para salvaguardar as pessoas, tá? Exus são espíritos que têm atributos específicos dentro da ordem e da segurança das casas, exercendo a função de mediador em muitas demandas, auxiliando nas obsessões, orientando, olha que coisa interessante, orientando os consulentes, tá vendo? Eles dão consultas também, de forma mais incisiva, quebrando feitiços e magias, e tantos outros. São eles que penetram nas zonas trevosas, como eu falei para vocês, do baixo astral, para fazer cumprir a lei determinada. Exu de Umbanda não age fora da lei. Então, a Umbanda, eu gosto muito dessa frase de Umbanda, que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Isso é lindo, gente. Sério, eu tenho já deu para ver, né? Eu sou cheio de guias e etc. Eu gosto muito da Umbanda, tá? Assim,
a minha base é o espiritismo, né? Eu passei 30 anos da minha vida estudando espiritismo, tá certo? Desde dos anos 80 que eu estudo espiritismo, bati todos os livros espíritas, e agora ampliando a consciência, comecei a ler muitas outras coisas, né? Eu comecei a ler autores que são espíritas, mas que são rechaçados pela Federação Espírita Brasileira, porque falam em Exus. Por exemplo, o Vanderlei Oliveira, o Robson Pinheiro, né, o Agnaldo Paviani, todos eles falam dessas qualidades de espíritos e são meio que escanteados, né? O Roger Bottini Paranhos, né, que escreveu Atlântida no Reino das Trevas, Atlântida no Reino da Luz. Então, quer dizer, são tantos autores, como o próprio Chico Xavier foi rechaçado quando escreveu os livros de André Luiz. Ninguém sabe disso. Mas Chico Xavier, na época que escreveu Evolução em Dois Mundos, por exemplo, né, nos domínios da... Não, Mecanismos da Mediunidade, e todos aqueles livros, então, que ele falava de outras coisas que não eram costumeiras no fundamento de Kardec, né, naquilo que foi o fundamento kardeciano, do Pentateuco, das revistas espíritas, de outras publicações da revista espírita que Kardec fez, né, de Gabriel Delane e tal, que são preciosíssimos para a base, para o fundamento. Mas quando Chico Xavier começou a psicografar, a própria FEB foi contra os livros de Chico Xavier, não os publicando. Chico Xavier, ninguém sabe disso, mas Chico Xavier, quando desencarnou, já era rompido com a Federação Espírita há muitas décadas, tá? Nunca voltou à Federação Espírita Brasileira porque vetaram os livros dele. Livros preciosíssimos que hoje a Federação Espírita Brasileira, hoje que eu digo, gente, é de 20, 30 anos para cá, a Federação Espírita Brasileira adotou todos os títulos de Chico Xavier, comprovando que o que André Luiz falava, que era estranho àquele espiritismo que era fundamento, tá? Hoje é uma realidade. Então veio uma nova etapa, que é essa terceira etapa, de escritores espíritas, quer dizer, de médiuns que captam as mensagens dos espíritos, mais inovadores ainda, como Agnaldo Paviani, Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Roger Bottini Paranhos, tantos outros que estão escrevendo, que são complementos disso tudo, gente. Uma visão diferente, mas são visões verdadeiras, tá certo? Técnicas maravilhosas, como a apometria que nós utilizamos aqui no SEC para a obsessão complexa, onde nós trabalhamos livrando muitas pessoas, né, através do merecimento de cada um, naturalmente, e curando, né, curando não, fazendo as pessoas se autocurarem das suas mazelas espirituais e psíquicas, tá, gente? As equipes de Exus sempre estão nas zonas infernais, mas não vivem nelas, é o que eu falo. Eles descem nas sombras, mas eles não vivem nas sombras. Eles vivem em vibrações mais altas. É muito bacana saber e entender tudo isso, gente. E ser, assim, ter o coração aberto, a mente aberta, ampliada para entender tudo isso, tá, gente? No terreiro existem vários pontos de forças. Um deles é o trunqueiro, ou a trunqueira, que é o que eu tenho aqui, onde se centraliza os compadres e as moças, que eu chamo compadre Zé, eu chamo compadre Marabô, eu chamo Dona Moça, ou então Sinhá Maria Padilha, Sinhá Maria Navalha. Todas elas são queridas daqui do SEC e moças que ajudam muito a gente aqui. E não tem nada de prostituta, gente, muito pelo contrário. Elas têm uma sensualidade, elas estão conectadas a nós, ao nosso dia a dia, à nossa densidade. Eles são cumpridores do karma. Nem sempre o que Exu faz para nós gostamos. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos sombra e água fresca, e o Exu veio, tanto as pombagiras quanto os Exus masculinos, eles vieram para fazer nós cumprirmos o nosso karma, a nossa missão aqui na Terra. E às vezes a nossa missão não é agradável a nós mesmos, mas nós precisamos cumpri-la. E os Exus fazem com que nós cumpramos essas missões aqui na Terra. Muitas vezes acontecendo coisas que a gente acha assim, poxa, estou desamparado pelo meu Exu. Não!
Ele fez com que acontecesse aquilo com você, para você aprender, para você dar a volta por cima, para você ser melhor, porque as dores ensinam a gente a viver, as dores transformam a nossa vida, e os Exus muitas vezes faz com que aconteça isso, para que você aprenda e se transforme num espírito melhor, num espírito mais evoluído, tá certo? Isso é que é maravilhoso, tá certo? Para que o trabalho dentro do terror decorra com todo equilíbrio e segurança. A esquerda deve estar trabalhando em sintonia de equilíbrio perfeito com a direita. Uma outra coisa que eu queria explicar para vocês, essa questão de esquerda e direita, né? Porque muita gente acha que assim, esquerda faz o mal, direita faz o bem. Não, gente. Esquerda e direita é uma estrutura de um mesmo corpo, de uma mesma estrutura universal, dessas leis divinas, tá? Isso é cultural, né? Antigamente as pessoas até amarravam as pessoas que nasciam escrevendo com a canhota, porque diziam que aquilo ali era errado, e aí amarrava o braço da pessoa, o braço esquerdo, e forçava a pessoa a escrever com a direita. Só para vocês terem uma ideia, né? As línguas mater, né? As línguas matrizes do nosso português, como por exemplo o latim, do português e do italiano, né? No italiano, por exemplo, a direita no italiano se chama destra, né? E a esquerda se chama sinistra. Destra, quer dizer, destra, o destro que sabe fazer certo, e a sinistra. Então, quer dizer, isso é cultural, essa coisa de colocar esquerda e direita. Mas todos não fazem parte de uma estrutura só. Luz e sombra, gente. Esses Exus, eles trabalham na esquerda porque eles trabalham com a lei. Tá? A gente sempre costuma dizer que é a lei, tá certo? E a misericórdia que leva para o amor. Muitas vezes você fazer tudo por misericórdia e não colocar a lei, tá certo? Os espíritos não vão evoluir se não tiverem determinados comportamentos, às vezes impostos. Por isso que eu já defendo aqui há muito tempo. Nós não temos livre-arbítrio completo, tá? Muitos vão dar um salto da cadeira. Não temos. Somos crianças espirituais. Não temos evolução suficiente para tomar conta do próprio umbigo. Muitas vezes nós precisamos sim de vários corretivos. Algumas coisas, quando nós viemos para cá e reencarnar, foram impostas sim, porque senão nós viríamos como, por exemplo, um caba como eu, que sou baixinho, feinho, invocado, tá certo? Eu queria vir alto, dos olhos azuis, dos cabelos loiros, muito rico, mas tudo isso ia mexer com a minha vaidade e não ia me fazer evoluir. Então, eu preciso, muitas vezes, vir com um corpo, vir com um defeito, com um problema, com uma deficiência intelectual ou física, né, que a gente não chama de defeito mais, mas assim, os especiais da vida. A gente, às vezes, precisa vir com uma deficiência intelectual, né, uma paralisia cerebral, qualquer coisa desse, para corrigir a nossa vida. Às vezes, viemos pobres e somos colocados em ambientes muito difíceis para que a gente supere isso tudo. Quem é que está junto da gente? Quem toma conta disso tudo? De todo esse karma que nós precisamos fazer com que ele se cumpra. E, gente, karma não entenda-se aqui coisas que são inevitáveis, não. Muitas vezes nós mudamos o nosso karma agindo com o nosso dharma, quer dizer, com o nosso caminhar aqui na Terra. A partir do momento em que eu me comporto bem, que eu faço as coisas do jeito certo, agindo de forma correta, no meu dharma, eu transformo o karma que eu tinha. Então, se eu tinha que perder um braço em algum acidente, porque eu fiz alguém perder o braço, eu perco apenas um dedo, ou então só arranho a mão, ou só corto a mão, ou alguma coisa desse tipo. Então a gente não pode colocar dessa forma, tá certo? Compadres, Exus, Pombogiras, porque o trabalho dentro do terror decorre com todo equilíbrio e segurança. Esquerda deve estar trabalhando em sintonia de equilíbrio perfeito com a direita, tendo por parte de todos o respeito de que um não pode exercer sua função sem o outro. Então, tudo tem sua função, gente. Tá aí a trunqueira que tem nos diversos terreiros, tá certo? É uma casinha com é estranho, porque tem esse tridente. E, gente, o tridente, ele não é coisa do demônio. Vamos explicar o tridente. O tridente, ele vem do Deus Marte, tá certo? Desse Deus de fogo, que tinha um tridente. Foi a religião católica que colocou nas mãos do demônio um tridente para espetar o povo por aí. Mas o tridente não é do demônio, gente.
A gente precisa conhecer essas coisas, entender melhor todos esses parâmetros, esses conceitos, para poder a gente não ignorar. O tridente significa força, tá certo? Significa proteção. Por isso que existem os tridentes dentro das trunqueiras ou em cada trunqueira. O tridente do Exu masculino, ele é quadrado nas suas pontas, tá certo? Ele é reto. E dos Exus femininos, ele é abaulado, como se fosse uma meia-lua, tá certo? Sempre com as pontas, sempre para defender e sempre para proteger, gente. Existe o Exu dono da gira, que é o responsável pela esquerda, que, em geral, trabalha com o dirigente da casa, não querendo dizer que seja uma entidade de trabalho desse médium. Então, nós temos aqui o nosso dono da gira, né? O dono da casa, o que toma conta aqui é seu Zé, e muitas vezes Marabô também, eles exercem aí papéis diferentes. Seu Zé, muitas vezes, ele está conectado comigo nas curas, tá certo? É muito interessante, porque essa conexão minha com o seu Zé tem uma história muito boa, e aí eu recomendo o seminário de apometria, que depois eu vou deixar aqui no canal novamente, para que vocês entrem e se inscrevam. São mais de 16 palestras, quer dizer, 16 palestrantes com mais de 20 palestras e tal, muito bom e tal. E um dos palestrantes lá foi seu Zé, que, incorporado em mim, tá, deu uma palestra maravilhosa falando sobre essa classificação do Zé Pilintra, né? Essa falange do Zé Pilintra. E é muito interessante, eu recomendo que vocês assistam a palestra de seu Zé. É uma degustação, inclusive, você pode entrar lá e se você se inscrever e tal, vai ver muito mais coisas, muito mais ferramentais apométricos, muito interessante, tá certo? Vamos lá. Aí você tem aqui, a sabedoria superior tolera a inferior, julga a superior, perdoa a inferior, condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. E aí eu vou encerrar essa conversa nossa aqui, falando sobre um conceito que eu gosto muito, que é um conceito defendido por Hermes Trismegistus, tá? 3 vezes sábio, que é essa grande figura que 5.000 anos antes de Cristo fundou o hermetismo, quer dizer, não foi ele que fundou, na realidade ele, através dos conceitos e etc., ele desenvolveu o hermetismo, porque ele diz o seguinte, nem todo mundo está preparado para determinadas verdades, e por isso que elas têm que ser, às vezes, colocadas a conta-gotas. Muitas vezes a gente não tem como, sei lá, expor tudo às pessoas, tá? E porque às vezes elas não sabem usar a verdade, elas não sabem se utilizar o que conheceram, né? E muitas vezes deturpam. É o que acontece na Umbanda, de algumas pessoas que são mal intencionadas, às vezes mal informadas, e terminam trazendo essa figura de Exu como se fosse um demônio, como se fosse um diabo, e essas grandes entidades não tem nada de demoníacas, não tem nada de diabólicas, muito pelo contrário, elas são entidades do bem, que trabalham para o bem e sempre pensando em melhorar a nossa evolução espiritual. Eu aprendi muito com os Exus, sou muito feliz por ter conhecido essas entidades, por trabalhar com elas aqui, sou muito feliz hoje por fazer o curso Umbanda e Boa lá do Mascaim, que eu indico, muito bom o curso. Como fiz o curso de teologia da Umbanda, faço o curso de sacerdócio da Umbanda, não para ser sacerdote, mas para conhecer. Antes de criticar alguma coisa, vá lá e leia, tá? Antes de falar mal, de dizer que é demônio, é não sei o quê, leia os livros. Aí você terá autoridade, se você não se convencer, para dizer que é do mal. Mas não, eu não quero nem ler, mas condeno. É aquela história, né? Eu jogo pedras, né, naquelas pessoas ou naquelas ideias que me incomodam, porque Exu incomoda a gente, sabe? Exu faz a gente cumprir com o nosso karma, cumprir com a nossa missão na Terra, deixar de mimimi, deixar de vitimismo, deixar de se esconder atrás da saia das religiões. As religiões muitas vezes servem como
como muletas, né? Muletas psíquicas, muletas para que a gente se esconda da verdadeira missão que a gente tem aqui na Terra, que é encarar as nossas sombras, agradecer aquilo que nós fizemos de errado, inclusive, porque foi o que nos fez catapultar para essa nova fase da nossa vida de ampliação de consciência. Eu agradeço a todos os dias por ter passado pelas intercorrências que eu passei, de ter sido internado, de ter tido depressão, de ter passado por momentos de alcoolismo na minha vida, tá certo? Eu agradeço tudo isso, gente. Eu agradeço tudo isso, porque foi o que me trouxe para esse patamar que eu estou hoje. Não que eu estou evoluído, não que estou melhor do que ninguém, mas pelo menos eu estou consciente das minhas sombras e tentando fazer alguma coisa para ir para a luz. Eu acho que esse é o padrão. A gente não precisa dizer assim, eu sou gratiluz a vida toda, eu sou a melhor pessoa do mundo. Nós não somos, temos que aceitar esse padrão. E para encerrar, nós vamos encerrar tocando a mesma música do começo, gente. Vamos lá. Flor do mar, seu perfume encantado já chegou. Lua nova lá no céu que clareou. Iemanjá foi quem mandou, mamãe das águas foi quem mandou anunciar o novo tempo, a nova era, ó flor do mar, ó luz sincera do divino imperador. Vem trazer o verde eterno da esperança, ó flor do mar, que nos alcança, viva o rei do sol. Anunciar o novo tempo, a nova era, ó flor do mar, ó luz sincera do divino imperador. Vem trazer o verde eterno da esperança, ó flor do mar, que nos alcança, viva o reino do sol. Sol raiou, brilha a terra no sorrir do alvorecer. Brilha o sol e tudo que se pode ver é papai do céu, rei do poder. É papai do céu, rei do poder, que canta para os filhos lá no arco-íris, que os dias serão felizes nesse novo amanhecer. Dia das flores nessa linda primavera, ó flor do mar, a nova era, brilha o reino do sol. E canta para os filhos lá no arco-íris, que os dias serão felizes nesse novo amanhecer. Dia das flores dessa linda primavera, ó flor do mar, na nova era, brilha o reino do sol. Filhos do sol, é chegada a hora do entardecer, para curar, limpar enfim, pra merecer. Tem que perdoar e obedecer. Tem que perdoar e obedecer. E celebrar
esse bailado, essa ciranda, a grande roda, a eterna dança do divino Redentor. E renascer sob o poder do Pai dos Santos e viver sob o manto da divina Mãe Azul. E celebrar esse bailado, essa ciranda, a grande roda, a eterna dança do divino Redentor. E renascer sob o poder do Pai dos Santos e viver sob o manto da divina Mãe Azul. Do mar, seu perfume encantado já chegou. Flor do mar, seu perfume encantado já chegou. Beijo no coração de vocês, paz e luz sempre.